Bom dia, gente. Hoje eu vou fazer e ao mesmo tempo vou ensinar vocês a fazerem uma flor que eu considero uma das mais bonitas e exótica. É a estrelízia. Muita gente conhece ela como a flor dos pássaros, ou a flor do pássaro, porque a aparência dela parece um pássaro. Aí vamos começar pelos moldes, né? Eu tenho aqui, ela é uma flor desafiadora, mas é assim, né, gente? O artesanato, ele é desafiador. Então, nós temos aqui o corpo dela e as pétalas. Esse corpo dela, eu vou colocar bem assim para vocês verem e planejarem seus moldes. Ele tem 22 centímetros de comprimento, 4,5 centímetros de largura, aqui nesse corpo. E aqui mais para baixo, que é já o caule dela, do corpo dela, tem 2 centímetros de largura. Vai afunilando, né, gente? Até chegar a 2 centímetros. E aqui vai afunilando até ficar bem fininho na ponta. Então, é isso, 22 centímetros de comprimento. Ela tem duas sépalas, né? Duas sépalas. E um pistilho. Esse aqui é o pistilho, eu considero o pistilho. Essa sépala aqui mais larga, maior, ela tem 14 centímetros de comprimento e 4 de largura. 4 assim, ó. Nessa região mais larga. E 14 centímetros de comprimento. Essa aqui, a mais fininha, também tem 14 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. A largura assim também. É isso. Agora vamos a outro processo. Eu já cortei os corpos delas. Eu vou fazer 4. 1, 2. Eu vou fazer 4. Porque ela é uma flor tipo orquídea. Ela é muito imponente. Não gosta muito de companhia não, sabe? Aí é muito pouca coisa que acompanha ela no arranjo. Então vamos fazer só 4. Então vou começar pintando o corpo. Isso aqui, gente, ó, é um retalho. Que eu vou dar uma dica para vocês muito importante. Eu pego todos esses retalhos aqui, ó, principalmente do branco, só para fazer teste. Tem 30 anos mais de 30 anos que eu faço essa flor. Eu já fiz ela em outros materiais, no organdi, no cetim. Agora eu vou fazer no EVA. E eu confesso para vocês que o EVA foi um dos melhores materiais que eu achei para fazer qualquer tipo de flor, principalmente essa aqui. Porque ele não requer muito trabalho. Como eu estava dizendo, esse material é muito bom, o EVA. Eu gosto de usar mais o fino. Aqui, ó, já tenho algumas pétalas já cortadas e pintada a primeira demão. Para mim chegar nesse tom aqui, gente, eu tive que
colocar 2 demãos de 2 tons de laranja. Tem um aqui que eu misturei com o laranja com o vermelho. E depois eu coloco o laranja puro na segunda demão, para chegar a esse tom, que é o que eu quero. Aqui, como já tá cortado as pétalas, né? Vocês já sabem como fazer isso, que eu já ensinei em outros vídeos, né? Não tem muito mistério, é muito bem simples esse processo. Aí aqui é só, eu já coloquei uma demão, né, do laranja. Esse laranja aqui, eu misturei o laranja com um pouco de vermelho e um pouquinho de verde. Aí você vai colocando pingos, gente. E vocês vão testando, né, dos retalhinhos, como eu falei agora há pouco. Aqui eu vou colocar a segunda demão. É o suficiente. E esse processo aqui, gente, eu faço na frente e faço atrás da pétala, certo? E vocês vão levando até na pontinha, mas nunca deixa a pontinha da mesma cor que tá aqui no meio. Sempre ela fica mais clara. E esse caulezinho aqui dela também tem que ficar clarinho, completamente branco. Pronto, eu vou deixar secar aqui essas pétalas e eu vou passar para o processo do corpo. Aqui eu tenho 8 partes cortadas, né? Já tá enxuta essa primeira demão que eu coloquei, mas eu vou explicar para vocês esse processo. E também eu coloco na frente e atrás, né? Para dar uniformidade ao processo, o tom, né? Esse tom aqui, gente, ele é um vermelho misturado com um pouquinho de azul, para chegar nesse tom, que ele fica quase que um terracota, né? E é exatamente esse tom que é a flor natural. Aí, esse corpo, ele vai 3 processos de pintura, né? Vai esse aqui primeiro, que é o vermelho, né? Esse vermelho aqui. E eu vou passar aqui só para me ensinar para vocês terem ideia direitinho, né? Mas porque eu já fiz o processo em todas elas. Mas eu tô passando de novo aqui, porque geralmente esse comecinho aqui, ele é bem escuro. Eu vou deixar enxugar pra gente ir para outro processo. Esse processo aqui, gente, ele é bem trabalhoso. Mas não é difícil, é só um pouco trabalhoso. Para vocês espalhar, gente, sempre vocês espalham com a parte mais seca da esponjinha, tá? A parte mais molhadinha vocês tintura e a parte mais seca vocês espalham. Pronto, aqui como vocês podem observar, já terminei esse processo no corpo delas. Esse primeiro processo, né? Agora, enquanto elas enxugam, eu vou passar a outra demão de laranja do outro lado.
aqui a mesma coisa, né? Esse primeiro laranjado aqui que eu preparei. Pronto, agora eu vou deixar essa aqui secar. E eu vou explicar para vocês o processo do pistilho. Aqui é o pistilho, ó. Como eu já mostrei o molde para vocês. Já passei uma demão do azul. Esse azul também. Eu acrescentei um pouquinho de vermelho para ele chegar mais ou menos nesse lilazinho lá no fundo, porque ele não é totalmente azul, esse pistilho. Entenderam? Aí, mistura esse azul com esse azul, gente, não é o cobalto, esse azul é ultramar. Olha, ele é cor de anil. Então, aí eu misturei um pouquinho de vermelho para chegar nesse azul que eu quero. Eu preparei só esses dois pistilhos, só para vocês terem ideia. Também vocês pintam, colocam a tinta no meio, vai espalhando para baixo e para cima. Geralmente deixa a parte de baixo mais clarinha e a parte de cima também. Eu vou deixar secar. E esse tem que passar na frente e atrás, viu, gente? Vou logo passar aqui. Mas não é bom passar a segunda demão antes de secar, não. Só estou dando uma adiantada para vocês entenderem. Agora vamos para o segundo processo do corpo da estreliça. Que eu já tenho os dois lados pintados. E aqui a gente vai vir, gente, com o verde. Esse verde aqui é o verde pinheiro. Ele é o verde puro. Eu vou usar o verde e vou usar o laranja. Para finalizar esse corpo aqui. Esse trabalho, essa flor, gente, requer muita paciência. Aí aqui, ó, deixa eu tirar esse excesso. Eu venho com um laranjinha, só aqui na ponta. Ó. Passo o laranja aqui e espalho. Fica esses 3 tons misturados aqui nesse corpo. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Fica esses 3 tons misturados. Eu vou fazer mais um. Para vocês entenderem direitinho. Venho com o verde, né? Deixe sempre a pontinha mais clara, para poder pegar aquele laranja que eu vou colocar lá na pontinha. É importante vocês ir virando a espuma para ficar
para poder espalhar. Porque se for espalhar com a espuma do lado que vocês botou a tinta molhado, mancha tudo. Pronto. Agora aqui, você vem com o laranja. E é só espalhar. Olha aqui. Vocês podem observar. Ficou, ó, igualzinho. E assim vocês fazem a quantidade que vocês quiserem. Eu vou finalizar o restante. A hora que eu terminar de pintar essas aqui, aí a gente vai passar para a montagem. Mas antes eu queria falar para vocês que o pistilho, gente, eu costumo colocar um aramezinho. Esse arame, ele é o 24, tá? Eu pinto ele todinho não, eu pinto ele quase todo, né? Ó, com o mesmo tom do azul aqui do pistilho. Eu pinto ele todinho e colo no pistilho. O pistilho, gente, ele tem essa pontinha branca. Aí eu enrolo esse arame com papel crepom, né? E deixo essa pontinha mais ou menos de uns 2 centímetros. Deixo ela branca. E só pinto a parte que eu vou colar aqui no pistilho. Eu colo com cola branca, né? É melhor. É isso. Eu vou mostrar aqui para vocês ele finalizado. Olha aqui. Olha aqui ele finalizado. O pistilho já tá no tom certo. Isso aqui ainda vai mais umas 2 demãos de tinta, gente. Para chegar nesse tom. Tá certo? E eu costumo colocar uns 2 pistilhos no máximo em cada flor. É isso. Agora eu vou esperar. Eu vou esperar secar vou terminar de pintar os corpos e vou esperar secar. Depois a gente volta para estar montando já as nossas estrelícias. E aqui eu acredito que eu ainda vou passar mais uma demão de tinta nessas pétalas. Tô achando elas claras. Mas vocês colocam quantas vezes vocês quiserem. Chegar no tom que vocês quiserem. Pra mim já tá quase no tom. Ó, esse já tá quase no tom. Pronto, finalizando esse processo aqui de pintar essas pétalas e esses corpos, aí nós vamos pro outro processo que é de montagem dela. Prontinha essa aqui. Essas aqui. Se a gente for utilizar elas, já está no ponto. Bom, gente, eu já apliquei a segunda demão
na pétala do corpo da estrelice. Eu vou fazer só mais umas duas aqui para vocês terem ideia. Porque essa aqui, ó, ficou clara, né? Aí eu quero escurecer um pouquinho. Então, é só colocar o verdinho aqui, né? Eu vou fazer umas duas para vocês terem mais ideia desse processo. Eu quero essa parte aqui mais escura. Se ficar ainda claro, vocês podem aplicar outra demão, sem problema. Olha aqui, ó. Agora ficou no tom que eu quero. O importante é espalhar, viu, gente? Bem espalhadinho. Para não ficar manchado. Agora, eu vou dar uma ligeira boleada nessas pétalas. Não é exatamente boleada. Eu improviso uns boleadores, tipo esse aqui, tipo esse. Não chega a ser um boleador, é só para dar umas formas nas pétalas das flores, né? Mas funciona, viu, gente? Perfeitamente. Melhor do que comprar o boleador. Porque essas pétalas aqui, por exemplo, elas são praticamente retinhas. Mas eu dou uma ligeira afundadinha assim, ó. Muito pouco. Por isso que não existe nem boleador para esse tipo de trabalho. Eu acredito, né? Então eu improviso meus boleadores e funciona, viu, gente? Dá certo. Olha, bem pouquinho o manuseio de boleamento. Só para não ficar reta. E assim eu faço em todos. Viu, gente? Vamos pintar os pistilhos. Esse é azul ultramar. Eu vou dar mais uma demão neles. Eu achei claro. Enquanto esse pistilho enxuga, a gente vai pintar a sépala. Mas antes de eu pintar essa sépala, olha o tamanho da sépala da estrelice, gente. É assim mesmo, viu? O molde é esse, ó. Ele é 17 centímetros de comprimento, né? Assim. E 4 centímetros de largura. E aí faz esse afunilamento aqui, ó. Essa é a sépala. Aí eu já pintei essa demão aqui, ó. Agora eu vou pintar a segunda demão para vocês entenderem. Esse é o mesmo verde que eu usei no corpo da estrelícia. Deixa eu fazer um teste aqui para ver se essa tinta tá... Eu vou dar mais uma mexidinha nessa tinta, gente. Ela tá muito concentrada embaixo. Essa parte que fica para dentro, gente, não precisa dar duas demãos, não. Sabe? Justamente é a parte mais clara. Essa pontinha aqui, que eu coloco o laranja. Mas eu escureço ela bem.
Clareio, quer dizer, clareio bem. Ela é bem clarinha. Pronto. Agora vamos esperar secar. Enquanto isso, enquanto essa sepla seca, deixa eu ver se precisa dar mais outra demão no pistilho. Não, o pistilho tá bacana. Agora vamos colar. Eu gosto de colar o araminho nas peças com cola cascorê, gente, cola branca. Dá um melhor acabamento. Essa pontinha branca tem que ficar pra cima. Aqui, ó, como vocês podem observar. Esses araminhos eu já ensinei pra vocês como é que faz, né? Prontinho. Só esperar secar. Pra gente fazer a montagem da nossa estrelízia. Enquanto o pistilho seca, gente, e a sépala, vamos pintar as folhas. As folhas são naturais, gente, porque a gente não acha áster grossa assim, sabe? Em canto nenhum para comprar. Seria um arame grosso, né? Revestido da fita floral. Mas arame grosso dessa largura aqui fica muito pesado, muito complicado, ruim de cortar, né? E pronto, não acha. Nem acha para as folhas, nem acha as hastes que são mais grossas que eu precisei para fazer as estrelícias. Então, as estrelícias também, ó, o caule vai ser de madeira, de árvore, natural. Você consegue uns caulezinhos desse, ó, com muita facilidade. Qualquer árvore você consegue. Né? Só secar, colocar um verniz para não dar cupim, né? Eu invernizei os meus todas as folhas, que eu, como vocês podem observar, tem uma que eu invernizei mais de uma vez, ó. Aí a gente coloca essas hastes natural. E as folhas também eu consegui na natureza. Nessa aqui, no caso, é de colônia. É uma folha bem resistente. Desidratei, colei, né, um pedaço da madeira na folha. A folha da estrelícia, gente, tem mais ou menos esse formato, sabe? Ela tem umas nervuras, sim, que eu poderia fazer, mas vai prolongar muito o vídeo, entendeu? Para me chegar à perfeição da folha, assim como eu quero chegar da estrelícia, eu teria que ter mais tempo, né? Mas ó, dá certo, dá super certo. Fica baratinho também. Fica baratinho não, gente. Fica de graça, né? Fica de graça. Eu só vou fazer 4 folhas no caso, mas vocês podem fazer mais se vocês quiserem, né? E eu vou... Isso tudo tem que invernizar, viu, gente? Que é pra não apodrecer, para se molhar também não correr o risco de estragar, entendeu?
Aí eu vou usar esse verde. Esse é o verde bandeira. É o que eu tenho aqui, né? Eu vou pintar todas elas, vou esperar secar pra gente começar a montar a nossa flor, a estrelízia. Vou pintar um aqui, para vocês terem ideia. E é super simples, né, gente, esse processo aqui. Aqui embaixo tem uma proteção de papelão, que é para não estragar as coisas. Aqui, ó, gente. Ficou muito bonito esse verde, viu? Eu vou deixar secar. Daqui a pouco a gente volta para estar montando esse arranjo. Os tiros já secaram. As sépalas também já secaram. Agora vamos montar essa flor. Então a gente vai pegar essas duas pétalas, né? Que é a do corpo. E vamos colar ela aqui. Verificando se tá certinho. Tá certinho. A gente cola essa parte todinha aqui de baixo, gente. Coloca a cola bem na pontinha. De pouquinho em pouquinho. Vai colando. Meus dedos estão todos cheios de tinta verde, gente. E essa tinta é automotiva, né? A tinta das folhas que eu pintei. E eu só posso limpar elas com água rasa. Eu não vou parar agora para fazer isso. Vamos montar nossa flor. Compor nosso arranjo. Essa aqui é uma das partes mais delicadas, né, desse trabalho. Mas é porque ela é exigente mesmo, gente. Ela é muito exigente. Por isso que dá um trabalhozinho. Mas vale a pena. Porque ela é simplesmente linda. Eu sou apaixonada por essa flor. A primeira vez que eu fiz ela, 30 e poucos anos atrás,
Eu comprei uma muda dela, desmontei todinha. Depois eu confeccionei ela detalhe por detalhe. E fiz dezenas, viu, dessa flor. Fiz muitos arranjos com essa flor. Às vezes eu posso até esquecer de algum detalhinho ou outro, mas que faz parte, né, gente, do processo do esquecimento no ser humano. Mas é meio difícil. Eu já fiz ela bastante. Ela é trabalhosa de fazer, mas ela não é difícil, viu, gente? Eu tô passando aí o passo a passo para vocês, se seguir direitinho, qualquer pessoa consegue fazer. E ela é uma flor difícil de você achar no comércio. E quando acha, é muito cara. É uma das flores mais caras que tem. E tem outra, quando acha, também é importada. Por isso, vamos fazer estrelízia, né? Para que a gente não possa... A gente não, porque eu não vou adquirir ela de forma nenhuma, nem nacional, nem muito menos importada. Mas quem está começando agora a fazer, vamos fazer para comercializar. Agora eu vou deixar esperar secar um pouquinho, gente. Enquanto isso, vamos montar os cachos, né? Os cachos da flor. Eu vou dar uma dobradinha, já secou o pistilho. Essa pontinha aqui não tá colada. A cola branca, gente, não substitui nunca o silicone, né? Cola quente. Você é obrigado a colocar esse pouquinho aqui na ponta. Está aqui, ó, sequinho. Geralmente eu coloco 2 pistilhos em cada flor. Mas ela na natureza tem mais de 2 às vezes, tá? Tem até 4. E eu coloco 3 pétalas largas e 3 pétalas mais estreitinhas, né? Para cada caixa eu coloco 2 pétalas largas e uma fina. E para cada cacho, um pistilho. Vou ensinar vocês. Isso aqui não tem mistério, viu, gente? Ó, eu vou colocar o pistilho na pétala mais estreitinha. Aqui, ó, não precisa colocar rente. Às vezes mais tortinha é melhor, que dá mais naturalidade. Vamos colocar a outra. A outra vem por cima, ó, gente. Tá vendo aí? Ela vem por cima. Faltou um pouquinho de cola aqui. E essa outra vem por cima
das duas. Aqui ficou faltando um pouquinho de cola também, deixa eu colocar. Isso aqui é bom porque tem que ficar bem coladinho, gente, porque pra ter apoio. É isso, ó. Aqui pode dar uma dobradinha para ela fechar mais um pouquinho. Agora vamos desvirar aqui o corpo da estreliça pra gente entrar em outro processo. Gente, essa mesa tá uma bagunça. Começar pela minha mão, né? Mas é assim mesmo. Gente que mexe com artesanato, é assim mesmo. Faz parte. Aí aqui a gente vai abrindo, gente, e vai dobrando pra dentro assim, ó. A emenda, certo? Aí dobrando pra dentro. Pra que ela não fique em pezinha, senão ela vai atrapalhar na hora de encher. A gente vai encher esse corpo aqui. Não sei se vocês observaram. Quem conhece sabe que a estreliça, ela é gordinha aqui, né? Então, nós vamos encher esse corpo aqui com o acrilon. O acrilon foi o melhor produto que eu achei para fazer esse processo. Espuma não dá certo. O acrilon, ele é ótimo. Ele não cria forma, né? Fica bem legal. Aí aqui desviro. Dou uma esticadinha aqui, que é para firmar. Agora aqui, gente, vamos fechar ela. Eu vou cortar um pouquinho aqui desse relevo, senão vai atrapalhar. Aqui nós vamos fechar. Vamos começar também pela ponta. Colocar a cola de um lado e do outro. Aqui, ó, a gente fecha essa ponta. Fecha a pontinha primeiro, hein, gente? Para depois continuar. Essa pontinha fica meio feia assim, mas a gente depois modela, a gente corta. É só... Tem que fazer esse processo primeiro, que isso é um apoio. Aqui a gente vai colocar a cola bem na beiradinha. Sempre que colocar a cola, a gente vai puxando ela assim pra fora. Senão ela entra lá pra dentro, aí empata quando a gente for fazer o processo do enchimento. Trabalhar com cola quente. Complicado, né, gente? Como ela seca muito rápido, às vezes você absorve ela muito nos dedos. Aqui a gente vai colar até na metade. Até aqui, ó, a gente vai colar. Porque daqui pra cá, mais ou menos, a gente vai adaptar os cachinhos, certo? Agora a gente vai encher esse corpo aqui com o acrilon. Esse acrilon, gente, ele é bem baratinho. Você compra 10 centímetros dele, dá pra você fazer 10 estrelices. Aí você vai colocando assim, ó, por camadinhas, de pouquinho. Eu uso esse palito aqui, que é de eu riscar meus moldes. E vai botando devagarzinho, empurrando devagarzinho. Até no finalzinho. Tem que fazer esse enchimento, gente, bem arrumadinho para não ficar caroço, né? Ficar um volume mais alto que outro, para ele ficar bem uniforme. Por isso tem que ir colocando aos pouquinhos o acrilô.
A gente vai encher até aqui na volta, ó. Até nessa volta aqui. É importante também que a gente coloca o acrilon aqui, mesmo com ela aberta aqui, ó, porque aqui a gente vai colocar os cachos e esse acrilon que fica aqui por baixo, ele vai dar o apoio para os cachos, porque esse aqui não tem arame, não tem nada, né? Então esse acrilon é bom que ele fique bem firme aqui, porque é ele que vai segurar, ele que vai dar base para os cachos, certo? Colocar os cachos. Coloca a cola aqui, ó, na pontinha, nesse pedacinho, e coloca aqui. Aqui você pode deitar ela um pouquinho, pode colocar mais em pé. Não tem um critério só para fazer isso não, viu, gente? Colocar o outro. Tem que ser bem juntinho. Às vezes ela na natureza, ela fica até uma por cima da outra. E às vezes ela tem mais de 2 cachinhos. Eu coloquei só 2 cachinhos em todas as flores. Mas vocês podem colocar mais de um cachinho, mais de 2 cachinhos, quer dizer. Agora aqui eu vou dar mais uma enchidinha com o acrilon, pra gente tá fechando. E esse acrilon aqui é o que vai dar firmeza, gente, para os cachinhos. Vamos colar. Vamos colar essa parte aqui. Vamos colocar mais um pouquinho de acrilon aqui. Vamos ver se comporta, né, gente? A gente vai colocando. Ver se comporta. Ele tem que ficar bem firme, ela aqui nesse entrocamento. Bom, gente, até agora eu acho que não tem dúvida não, né? Agora a gente vai... Vamos fazer o acabamento dessa pontinha logo. Agora, essa pontinha aqui, ó, que a gente dobrou, tá sobrando, né? Então, vamos acertar ela aqui. Agora, vamos enrolar essa haste. Olha, gente, aonde que a gente acha no começo uma haste dessa grossura? Não acha. Eu não achei aqui em Brasília. Pode até ter, mas eu não encontrei, não. Aí, como eu gosto de usar muita coisa natural, falei, vamos fazer natural. Dá certo do mesmo jeito. Aqui eu vou colocar uma demão desse papel crepom. Vou colocar o branco. Eu não tenho verde. Eu só tenho uma fita floral verde, mas eu vou colocar a fita por cima. Esse papel crepom de hoje, gente, não é igual de antigamente, não. Antigamente ele esticava, parecia uma sanfoninha. Esse agora parece um papel. Nem isso é como antigamente, né? Mas o papel crepom antigamente ele era grosso. Ele puxava assim, ele esticava. Esse é um papel mesmo. Eu vou colocar só uma demão de cada, viu, gente? Mas se vocês quiser colocar mais de uma demão, pode. Às vezes a haste fica mais fina. Aí se quer dar uma engrossadinha, pode colocar mais de uma demão. Agora aqui, a gente vai adaptar essa haste aqui, né? Vou colocar um pouquinho de cola
E aqui vou colocar ela aqui, ó. E vou dar uma empurradinha, né? Pra dar uma firmada. E aqui nós vamos colar. Vamos colar. Eu costumo colar essa parte aqui primeiro. E eu costumo colar começando aqui de baixo. Eu acho melhor. Dá um esticado. Aí você cola ela aqui e vai colando ela. Agora você vem colando a outra parte por cima dessa. Prontinho. Aí vocês podem observar que aqui ficou, apareceu um branquinho, né? Que o EVA é branco. O que é que a gente vai fazer? Continuar o acabamento. A gente coloca um pouquinho de verde, né? Bem pouquinho, ó, só para tapar essa pontinha. E aqui a gente espalha, ó. Nem marca, não marca. Esse aqui, a gente vai colocar uma pitadinha do vermelho. Aqui, ó. Isso. Acabamento é outra coisa, né, gente? Faz toda a diferença. Deixa eu arrumar essa pontinha aqui. Agora vamos colocar a sépala. Olha a sépala dela, tem a ponta clara e o verde aqui, né, para acompanhar o caule. Não é mesmo? Aí aqui você mede exatamente a metade. Certinho assim. Pra ela ficar certinha aqui. Ela tem que ficar certinha aqui. Essa pontinha virada pros cachinhos. Né? E aqui você vai fechar. Eu costumo fechar ela começando daqui. Eu vou cortar um pouquinho essa ponta aqui, que ela tá larga. Às vezes a gente faz um molde, gente, mas depois tem que fazer algumas. Então eu vou começar a colar daqui, ó. Essa é pra dentro. Aperta bem apertadinho, pra ficar bem retinho com a haste. E assim você vai até em cima. Vai seguindo a ponta da flor. Aí vocês colam até aqui, ó, no entroncamento. Até no entroncamento assim aqui. Aí a outra você já vem colando de cima para baixo.
aos pouquinhos, viu, gente? Não pode colar tudo de uma vez. Esse processo aqui é demorado. É processo delicado. Vou botar mais um pouquinho de cola aqui. Pra ficar bem fechadinho. E aqui também. Aqui vocês podem observar, ó, devido o EVA ser branco, a gente corta e aparece o branco. Não tem problema. Isso aqui faz parte do acabamento. Então é só passar um pouquinho do verde. Ó. Tá vendo? Ó. Dá uma espalhadinha. Opa, isso aqui pegou o vermelho. Dá uma espalhadinha. Pronto. Esse aqui não pegou muito verde, mas é por causa da cola, sabe, gente? Vou colocar mais um pouquinho. É a cola, não deixa. Agora sim. Aonde pega a cola, não pega a tinta. Agora vamos passar a fita. Gente, a fita chegou quase que no mesmo tom do caule. Aí aqui tem que passar várias vezes pra ficar uniforme, né, gente? Essa emenda. Essas sepras, gente, umas ficam mais compridinha, outras ficam mais curtinha. Essa aqui eu deixei mais compridinha, mas tem umas que ficam mais curtinha. Eu vou fazer a próxima colocação da sepra, aí vocês vão ver que eu vou fazer mais curtinha. Essa pontinha aqui. Pontinha tava branca. Bom, eu fiz 4, né? Essa aqui eu vou colocar a sépala. Essa aqui eu vou colocar ela mais embaixo um pouquinho. Olha aqui, gente. Eu vou colocar ela mais embaixo um pouquinho.
É sempre medindo ao meio. Dá uma esticadinha nela aqui, pra ficar mais compridinha. E essa aqui eu gosto de começar a colar ela daqui. Então, eu fiz 3, né? Preparei todo o material para a última eu tá fazendo para vocês verem, né? E entenderem. Pronto, agora vamos colar a outra parte. Aqui eu vou cortar um pouco, que ela ficou sobrando. Eu cortei de todas essa pontinha. Mas eu não vou modificar o molde não, porque às vezes a gente coloca uma haste mais grossa, né? Ó, como vocês podem observar, eu cortei aqui, ó, já apareceu a cor original do EVA. A gente vai fazer aquele processozinho, né? Colocar uma tintazinha. E tem que evitar de cortar, sabe, gente? Porque quando pega cola, a tinta não cobre a cola. Mas dá certo, deu certo. Vou passar uma fita aqui, que essa fita que tá aqui por baixo, ela é diferente dessa aqui, dessa que eu tô usando aqui. É outro verde. É bom, finaliza até no final, finaliza até no finalzinho da haste. Se precisar de cortar, a gente corta, mas é bom finalizar a fita até no finalzinho da haste. Bom, gente, já fiz os acabamentos. Eu acho que estão prontas. Agora, vamos montar o arranjo. Tirar um pouco dessa bagunça daqui, né, gente? A gente tá montando o arranjo. As folhas ficaram secas. Um verde muito bonito, gente, ó. Verde bandeira. Aí aqui a gente vai... Esse vaso, gente, eu já tinha ele, sabe? Não é o vaso dos meus sonhos para colocar orquídea, né? Mas é... Como eu já tinha ele aqui, eu vou aproveitar. Aí eu coloquei essas folhagens aqui. Isso aqui é bananeira, gente, desidratado. Essa. Aí eu coloquei uma demão de verniz, né? Porque, como eu falei pra vocês, a Estreliza, ela é muito exigente. E ela não gosta de muita companhia não, sabe? Aí eu coloquei essas coisas naturais. Isso aqui é de coqueiro.
aquelas finalizações de flor, da flor do coqueiro. Ó, isso aqui é onde ficam as flores do coqueiro. Geralmente tem essa capinha. Eu vou colocar primeiro as folhas, porque às vezes tenho que cortar algumas. Elas são altas sim, viu, gente? As folhas da estreliça, elas são altas. As hastes delas é bem comprida. Eu só fiz 4. Mas vocês podem fazer mais, se vocês quiserem. Vou deixar essa aqui para colocar por último. Vou colocar as flores primeiro. Vou deixar essa bem alta. Essas duas aqui são mais altas. Eu vou deixar elas bem altas. Eu vou baixar um pouquinho essa aqui. Cortar mais um. E essa aqui eu vou deixar ela bem baixinha. Vou deixar ela mais baixinha ainda. E essa flor, essa folha, eu vou colocar aqui. Cortar o cabo dela um pouco. Essa folha aqui eu vou cortar ela mais. Essa folha eu vou colocar ela aqui. Vou diminuir ela e vou colocar ela no mesmo lugar. Aqui, isso. Pronto, gente, ó. Prontinho nosso arranjo de estrelísio. Bom, gente, arranjo finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou suspeita em falar, mas eu amo essa flor e amo confeccioná-la. Ela é um pouco trabalhosa, mas é inspiradora e vale a pena, porque ela é muito linda.
é exótica, né? E ela é bem prepotente, ela dispensa companhias, igual eu falei para vocês. Ela gosta de ficar praticamente sozinha no vaso, né? E eu amo tanto essa planta que não sei se eu já falei para vocês, eu acredito, que eu sou artista plástica, né? Me especializei em óleo sobre tela e foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz, foi pintar essa flor. Eu vou colocar esse quadro aqui no fundo para vocês verem. Ficou muito bonito também esse trabalho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.